Dando sequência, convidamos também para a sua exposição sobre a importância da avaliação da CAPES, convidamos o professor Dr. Vivaldo Silveira Júnior, diretor associado da FEA, por favor. Bom, muito boa tarde. Minha fala vai considerar algumas informações da CAPES, até porque atualmente eu não participo da comissão da CAPES, mas fui do triênio passado o coordenador da área nacional de todos os programas de pós-graduação da área de Ciência e Tecnologia de Alimentos. Então, vou ter aqui alguns parâmetros, né, para demonstrar no cenário nacional como que a nossa FEA, orgulhosa FEA, se destaca com os seus programas de pós-graduação. Então, atualmente, isso são dados de 2009, a CAPES praticamente gerencia 2.700 programas de pós-graduação em todas as áreas, sendo que nós estamos incluídos na grande área Ciências Agrárias, né, onde temos lá 11% do todo da CAPES. E dentro da grande área Ciências Agrárias, nós estamos aqui com 13% na área específica, né, de Ciência e Tecnologia de Alimentos. Então, praticamente, nós temos uma representação razoável quanto a essa participação no todo em termos nacionais. E na área específica, na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos, tem as 4 sub-áreas, Engenharia, Tecnologia, Ciência e Alimentos e Nutrição, onde participamos de todas essas sub-áreas com 4 programas aqui dentro da FEA. Né? Pois bem, existe um histórico aqui onde a evolução, historicamente, da criação de alguns programas, onde eu acredito aqui que a FEA surgiu na pós-graduação, em primeiro lugar, no contexto nacional, desde 1969, criando o mestrado. Né? Depois foi a evolução e o crescimento de programas, tanto mestrado como doutorado, no contexto nacional até hoje, 2009, com 38 programas, né, nessa área de Ciência e Tecnologia de Alimentos. Até chamando a atenção que, em relação a esse total, 38 programas de pós-graduação, praticamente nós temos 4 programas de excelência, né, no Brasil, sendo que desses 4, 3 estão aqui nessa quadra, ou seja, aqui na FEA, onde 3 programas de excelência, que já vou estar mencionando, está aqui em nossa participação, os quais sejam Ciência e Tecnologia de Alimentos, no último triênio, praticamente recebeu a nota máxima, uma vez que a CAPES avalia todos os programas de 0 a 5, né, digamos 3 regular, 4 bom, 5 ótimo, e nós recebemos 7. Quer dizer, de ótimo passou para excelente e 7 é espetacular. Né? Então, digamos assim que esse bônus, né, que alguns programas aqui que temos no cenário nacional acaba tendo um destaque muito especial. Né? Então, temos 2 programas, nota 7, da Engenharia e da Ciência, Alimentos e Nutrição, nota 6, na categoria do grupo de excelência, e um programa nota 5, digamos, seria numa condição ótima, também mostrando o seu destaque, né, frente aos 38 programas na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos. Só para a gente ter uma ideia, a CAPES, nas avaliações trienais, ela tenta dar uma restringida com relação às notas 6 e 7. Então, nesse último triênio, praticamente foi reduzido a quase 10%, ou seja, ela tenta reduzir para fazer uma curva de Gauss, né, na distribuição de notas entre todos os programas. E nesses 10% de excelência, nós estamos aqui, né, participando com 3 programas da nossa faculdade. Então isso é algo a ser considerado, né, onde aqui dentro dos percentuais, né, em que temos nota 7, nós temos aqui 2 programas, nota 7, um programa nota 6, sendo que essa é a participação no Brasil. Esses percentuais são da participação do Brasil. Então, só para a gente ter uma ideia de como que foi essa evolução desde 98, do qual eu tinha os dados, onde isso mostra não uma repetibilidade, né, e sim uma certa constância quanto à qualidade nos desempenhos dos programas. Então, aqui eu tenho listado alguns, mas principalmente aqui, né, desde 98, existe uma progressão lá em 98 da engenharia,
de 5 para 7 e estabilizou em vários triênios nota 7. Então, só para mostrar que não é por acaso que surgem umas notas assim, né? A ciência de alimentos aqui, também dentro da sub-área ciência, também mantém desde 98 nota 7 em todos os triênios avaliados, né? Já na subcategoria, no subprograma de tecnologia e alimentos e nutrição, temos aqui alimentos e nutrição com uma evolução de 98 para 2001 e depois estabilizou em nota 6, né, já no grupo de excelência, e a tecnologia mantendo praticamente aqui nota ótima, nota 5. Então vejam que não é por acaso que estamos aí num patamar de excelência no status nacional. Né? Bom, para justificar isso, né, ou seja, precisamos apontar, até porque existem alguns indicadores dos quais a produtividade é um parâmetro bastante especial para que a CAPES avalie essa excelência ou o desempenho dos programas. Então, só para a gente ter uma ideia, um indicador que é avaliado é o quanto que se publica em revistas internacionais e revista nacional mais internacional, né? Então, existe esse indicador que é quantidade de publicação por ano pela quantidade de docentes. Então, esse indicador marca-se o indicador produtividade por docente permanente ao ano, onde para atingir nota 7 precisava ter acima de 1,5 publicações internacionais por ano por docente. Okay? Por exemplo, no caso do programa de engenharia, obteve mais que 2,5. Né? Então, ultrapassou em muito o indicador mínimo para ser nota 7. No caso, ciência também, né? Olhando aqui, ciência de alimentos também ultrapassou em muito, né? O marco era 1,5, ultrapassou em muito o indicador de produtividade de produção internacional. Já para os programas de tecnologia de alimentos, né? Por não ter alcançado esse indicador de 1,5, então ficou na nota 5, e o alimentos e nutrição, já atingindo um valor de 1,2, ele conseguiu atingir os valores mínimos para que tivesse, juntamente com outros indicadores, né, não só esse, a menção ou a nota final de avaliação no triênio. Outro parâmetro também bastante avaliado, isso mostra a excelência do corpo docente para ter a tal produtividade e, por sua vez, gerar diversos produtos como titulados ou como a própria produtividade científica, né, é a quantidade de pesquisadores do CNPq. Né? Então, por exemplo, a engenharia tem quase do seu corpo docente, quase 45% do seu corpo docente tem bolsistas do CNPq. Já a ciência de alimentos, também com um índice aqui por volta de 50%, ou 50% exatamente. Isso é um grande indicador para o CNPq com relação à excelência dos seus próprios pesquisadores. Né? Já a tecnologia já tem um pouco menor, e a alimentos e nutrição por volta aí dos seus 30%, né? Sendo que a média da área, como área nacional, né, a média estaria por volta aqui dos 27%. Né? Então, sempre ultrapassando alguns limites aí, caracterizando a excelência do corpo docente e, consequentemente, do programa.